Fala pessoal, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante. Estamos aqui com a continuação da análise do livro do professor Carlos Ginzburg, O QG e os Vermes, e já vamos aí no capítulo 49, Denúncia. Se você chegou aqui de paraquedas, recomendo que você dê uma olhadinha na nossa playlist, lá estão as aulas anteriores, para que as aulas não fiquem cansativas por eu estar fazendo repetições de coisas que já foram ditas. Então dá uma olhadinha na nossa playlist, aproveita o momento também para pedir o seu like. Caso você ainda não seja inscrito do nosso canal, considere se tornar inscrito, já que é um canal de estudo e pesquisa, onde eu aqui faço o trabalho de consultoria, Então vamos lá, gente. No carnaval do ano anterior, isso já tendo como base que Menóquio já passou pelo primeiro processo, ele já foi sentenciado e que ele voltou para a aldeia e começou, continuou ou deu prosseguimento à sua vida social. Então é desse momento, é desse gancho que que esse capítulo ele toma partida. Então no carnaval do ano anterior, Menóquio deixara Monte Reale e fora para Udine com a permissão do inquisidor. Na praça, ao cair da tarde, encontraram um tal Lunardo Simon e começaram a conversar com ele. Os dois já se conheciam. Lunardo percorria as festas tocando violino e Menóquio, como já dito, fazia o mesmo com seu violão. Era uma forma que ele encontrou para ganhar mais dinheiro, aumentar aí o seu orçamento, a sua receita. E algum tempo depois, tomando conhecimento da bula contra os heréticos, esse Lunardo escreveu ao vigário do inquisidor, o frade Gerolamo Asteu, contando aquela conversa, uma conversa que eles tiveram, uma conversa que ele teve pessoalmente com Menóquio, com algumas variações. Ele confirmou a carta que havia mandado com essa denúncia, E o diálogo na praça fora mais ou menos assim. A denúncia ela compõe uma carta e nessa carta encontra-se um diálogo entre Lunardo e o Menóquio. Eu ouvi dizer que você estava querendo ser padre. É verdade? Ao que Lunardo responde: não é uma boa história. Não porque é coisa de pobre. Lunardo respondera devolvendo a gozação do Menóquio, onde ele diz: não devo ser frade para continuar pobre? Todos os santos eremitas e tantos que levavam vida de santo, ninguém sabe onde foram parar. Nosso Senhor Deus não quer que se saibam esses segredos agora. Isso é um diálogo, isso é um debate, Um diz, outro responde, um pergunta, outro responde. Se eu fosse turco, não ia querer me tornar cristão. Mas sou cristão e também não quero me tornar turco. Eu não acredito se não ver. Acredito que Deus seja o Pai de todo mundo e que pode fazer e desfazer. Os turcos e os judeus também acreditam, mas não acreditam que tenha nascido da Virgem Maria, porque quando Cristo estava na cruz e os judeus lhe disseram: se você é Cristo, desça da cruz. E ele não desceu. Ele não desceu para não obedecer aos judeus, foi porque Cristo não podia. Então você não acredita no Evangelho? Não, eu não acredito. Quem é que você pensa que fez o Evangelho? São coisas de padres e frades que não tem mais nada para fazer, ficam pensando nessas coisas e depois escrevem. O Evangelho não é feito nem pelos padres nem pelos frades, mas foi feito antes deles. Objetara a Lunardo e foi embora, julgando seu interlocutor uma pessoa herética. Então aí nós fazemos algumas associações, com os depoimentos tomados durante o processo inquisitorial, e nós vemos que existem certas semelhanças e existe uma ligação entre essa carta, ao qual Lunardo escreve denunciando, fazendo essa denúncia, com os depoimentos. Então trata-se que de fato houve esse diálogo. Isso por quê? Por causa desses trechos: Deus Pai patrão, que faz e desfaz, Cristo homem, evangelhos obra de padres e frades ociosos,
a equivalência das religiões. Então, portanto, apesar do processo da infâmia da abjuração, do cárcere, das clamorosas manifestações de arrependimento, então mostram que Menóquio recomeçara a defender suas velhas opiniões e que, evidentemente, seu coração ele não se regenerou. Mas Lunardo Simon só conhecia Menóquio de nome, um tal Menóquio Moleiro de Monterreale. É assim que ele começa a carta. E não obstante ser sabido por todos que se tratava de um reincidente, já condenado pelo Santo Ofício como luterano, a denúncia ela foi abandonada. Somente 2 anos depois, em 28 de outubro de 1598, por acaso ou em consequência de uma revisão sistemática dos atos precedentes, os inquisidores suspeitaram de que Menóquio e Domênico Scadella fossem a mesma pessoa, ou seja, pegaram a carta, interpretaram a carta e pegaram o processo por conta dessas semelhanças e fizeram as comparações. E foi nesse momento que a máquina do Santo Ofício ela foi reacionada. O frade, o Gerolamo Azteco, que nesse meio tempo havia se tornado inquisidor-geral de Friuli, começou a recolher novas informações sobre Menóquio, soube que Dom Odorico Vorai, autor da denúncia que havia muitos anos fizera Menóquio ir para o cárcere no ato do primeiro processo, pagara caro por aquela delação, porque ele fora perseguido pelos parentes de Menóquio e expulso de Monterreale. Quanto a Menóquio, acreditou-se e acredita-se que tem as mesmas opiniões falsas de antes. A essa altura, o inquisidor dirigiu-se para Monterreale e interrogou o novo pároco, Dom Giovan Daniele Melchiori. Este lhe contou que Menóquio deixara de usar o hábito com a cruz e que ultrapassava os limites da cidade, transgredindo as disposições do Santo Ofício, o que, como já vimos, era só em parte verdade, porque para ele se livrar do hábito ele pediu uma autorização. Mas confessava e comungava mais de uma vez por ano. Na minha opinião, é um cristão e um homem de bem, e concluiu: não sabia o que pensava dele os habitantes do lugar, porém, depois de ter feito e assinado tais afirmações, Menóquio voltou atrás. Evidentemente, temia ter se exposto demais, né? E conseguiu que se acrescentasse, pelo que se pode ver exteriormente, a frase, na minha opinião, é um cristão e um homem de bem. Então a frase final ela fica: na minha opinião, é um cristão e homem de bem, pelo que se pode ver exteriormente. Dom Curzio Celina, capelão de São Rocco e escrivão da aldeia, foi mais explícito. Eu o considero cristão porque o vejo confessando e comungando, confirmou. Mas por trás dessa submissão aparente via transparecer a antiga inquietação. Esse tal Menóquio tem certos humores quando vê a lua, as estrelas, outros planetas e ouve o trovão ou qualquer outra coisa, imediatamente quer dizer o que pensa sobre o que aconteceu. Mas logo cita a opinião da maior como se dissesse que todos sabem mais do que ele sozinho. E eu acho que esses seus humores são ruins e que cita os outros por temor. Claro, ele já tinha passado a experiência da Inquisição. Portanto, a condenação e o cárcere do Santo Ofício havia deixado marcas profundas. Aparentemente, Menóquio não ousava mais, pelo menos ali na aldeia, falar com a mesma insolência de antes. Todavia, nem mesmo o medo conseguira sufocar sua independência intelectual. Imediatamente quer dizer o que pensa. O que era novo, entretanto, era a amarga e irônica consciência do próprio isolamento. Cita a opinião da maioria como se dissesse que todos sabem mais do que ele sozinho. É como se ele dissesse: todos pensam até mais do que eu penso, mas só eu passei pelas coisas que eu passei. O isolamento era principalmente interior. O próprio Dom Celino observou: eu o vejo conversando com muita gente e acho que é amigo de todo mundo. Quanto a ele próprio, declarou não ter nem amizade estreita nem amizade com esse tal de Menóquio. Mas o amo como cristão e me sirvo dele como faço com os outros, quando necessito dele para qualquer coisa. No plano externo, como vimos, Menóquio fora totalmente reintegrado na comunidade, fora pela segunda vez nomeado administrador da paróquia, alugara junto com um filho outro moinho,
mas apesar disso sentia-se excluído, talvez também por causa das dificuldades econômicas que enfrentava nos últimos anos. O símbolo tangível dessa exclusão era o hábito penitencial, e Menóquio vivia com essa obsessão de ser não só apenas reintroduzido na sociedade, mas também que ele fosse aceito, né, como um membro ativo de fato. Eu sei, comentou Celina, que ele usou durante muito tempo um hábito com a cruz, dada pelo Santo Ofício, e que colocava por debaixo da sua roupa. E Menóquio lhe dissera que queria ir até o Santo Ofício para obter uma licença para não usá-lo mais. Dizia que, por usar aquele hábito, os homens se recusavam a conversar e discutir com ele. Era só uma impressão, é claro. Contudo, a impossibilidade de se expressar como no passado lhe pesava. Quando ouviram falar da lua, das estrelas, observou Celina, foi-lhe dito que devia se calar. O que ele afirmava precisamente, Celina não se lembrava, nem mesmo quando o inquisidor lhe sugeriu que talvez Menóquio estivesse atribuindo aos planetas a capacidade de constrição do livre-arbítrio dos homens. Em todo caso, negou, decidiu que Menóquio falasse por brincadeira. Eu acredito que fale sério o que tenha humor ruim. E, mais uma vez, as investigações do Santo Ofício foram interrompidas. Não é difícil entender o motivo. No fundo, o moleiro heresiarca fora reduzido ao silêncio, ao conformismo exterior, não representava mais perigo para a fé dos seus concidadãos, então por isso ele foi, nesse momento, deixado de lado. Em janeiro de 1599, uma congregação do Santo Ofício friulano decidiu interrogar o réu, mas essa decisão também foi abandonada. Então, havia-se mais indícios, havia-se uma nova denúncia, o Tribunal do Santo Ofício ele é acionado, Menóquio ele é mais uma vez investigado, mas nesse momento ele não é levado tão a sério. Então, nesse momento, trazer Menóquio diante do tribunal mais uma vez foi uma opção deixada de lado, pelo menos por esse momento. Chegando ao final de mais uma videoaula, pessoal. Dúvidas, sugestões, deixem aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, né? Dá essa força aí pra gente, se inscreve no canal, compartilha nossos conteúdos. Fiquem todos bem e até uma próxima. E nunca se esqueça, conhecimento é poder.